noite, gente. Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre como cuidar da voz, né? Então, de manhã a gente vai acordar a voz com a catoira e à noite cuidar da voz com a catoira, certo? Vamos lá, gente. Vou esperar vocês entrarem. Oi, Sônia. Paula. Boa noite, Aline. Évila. Obrigada, Paula. Linda. Boa noite, André. Bom, gente, na verdade, eu fico aqui pensando, né? A pandemia trouxe uma nova realidade pra gente, né? E aí a gente teve que se reinventar. A grande verdade foi essa. A gente não teve o direito de não querer se reinventar. E, na verdade, ontem eu estava conversando aqui em casa e aí eu resolvi conversar com vocês exatamente sobre a procrastinação. Por que a gente deixa tudo para depois? Por que a gente não faz as coisas que a gente precisa fazer na hora que a gente precisa fazer? Então eu fiz um link, né? Na verdade, um grande link da gente deixar as coisas para a gente fazer no momento que, assim, é o último momento, é o deadline, né? E aí, bom, vamos lá. Quando a gente pensa, eu vou mostrar alguns casos para vocês, né, que aconteceram na minha vida. A gente vai jogar esse link para voz. Ai, Camila, sua linda. O que acontece assim, a gente deixa sempre para a última hora as coisas, né? Uma vez chegou um paciente no consultório que ele estava sem voz. Ele entrou para cantar, já me conhecia, tá? Ele já me conhecia porque ele já tinha ido numa palestra minha. E aí ele entrou para cantar e ele estava fazendo uma nota super aguda e de repente ele sentiu um desconforto na garganta. Nesse desconforto na garganta, na verdade, deixou ele sem voz. E aí ele me ligou e falou: Lu, eu tô sem grana, eu preciso de ajuda, eu não consigo ir para um otorrino para fazer uma videolaringoscopia, você precisa me ajudar. Eu falei: tá bom, vamos nessa, vamos ver o que a gente consegue fazer. Dei a mão para ele e falei: vamos cuidar da voz, vamos tentar reorganizar essa musculatura. E, gente, eu estava trabalhando no escuro. Ele nunca tinha feito nada com relação a cuidados vocais. O que aconteceu? Quando ele teve grana, ele foi ver, ele estava com um super pólipo dentro da garganta. Ou seja, quando ele atritou as pregas vocais sem preparação, o que aconteceu é que as pregas vocais bateram uma contra a outra com tanta força que acabou virando um pólipo, um dos lados. E aí, as pregas vocais não se fecham mais quando tem alguma coisa entre elas, né? E aí, o que acontece? Faz uma super força, que ela parece uma bolha entre as duas pregas, tá? Vocês imaginam duas lâminas assim, e uma bolha grande entre elas. E aí não fecha, né? Não faz a vedação para a gente fazer essa pressão para ter o som fundamental na garganta. Então, estava sem voz e ele precisava cantar, né? Ele estava numa peça de teatro. Gente, imagina vocês, é tão difícil a gente ser selecionado, a gente entrar depois de uma audição numa peça, e ele estava numa peça, num papel importante, e ele não podia mais cantar. Imagina a situação. E aí o que acontece? A gente foi trabalhando e a gente conseguiu fazer esse pólipo dar uma afrouxada, ou seja, ele deu uma corrida para um outro lado, a gente conseguiu uma coaptação, mas pólipo, gente, normalmente é cirúrgico, tá? Então, eu tô contando isso pra vocês porque, assim, por que não veio antes, já que cantava? Por que não veio antes cuidar? Não precisa ser comigo, entende? Precisa saber usar um instrumento de trabalho. Eu faço sempre um paralelo, uma comparação com atletas de verdade. Quando eu falo em atletas, é assim, quando a gente está falando o dia inteiro, quando a gente usa a voz como instrumento de trabalho, a gente, na verdade, é atleta, gente. A gente está usando uma série de músculos aqui para trabalhar, certo? Só que a gente não está cuidando deles. Então, imagina só um maratonista, né? O cara vai lá, eu gosto de correr e vou correr só o final de semana. E aí, na maratona, ele alonga, dá uma aquecida e começa. Gente, como é que eu respirava mesmo? Ah, como é que era isso mesmo? Como é que era aquilo mesmo? E ele não está preparado para isso. Ele, com certeza, não vai chegar no final dessa maratona bem.
Se ele chegar no final, ele vai ficar tão cansado, vai ter lesão, vai ter desconforto muscular e tal. Se ele tiver uma outra maratona no dia seguinte, não rola. Agora, se ele tiver totalmente preparado, ou seja, fizer musculação todo dia, fizer um trabalho bacana com relação ao cardiovascular, o que vai acontecer com esse cara? Ele vai ter energia, vai ter força, vai ter resistência, vai ter o sistema cardiovascular à disposição, tudo à disposição dele, certo? E aí ele vai fazer aquela maratona, vai ficar cansado, só que ele não vai ter lesão nenhuma. E se ele quiser, de repente, até fazer uma nova maratona no dia seguinte, talvez ele dê até conta, entende? Só que a gente está falando de pessoas, vocês são atletas, ou seja, tem que falar todo dia, tem que cantar todo dia e não cuidam da voz. E aí, olha só que coisa mais louca, né? E aí, na hora que vocês precisam cuidar da voz, ferrou. Então, a gente tem que parar de pensar que, depois eu cuido, depois eu vejo, depois eu faço alguma coisa. Ou então, ir buscar na hora do problema, tá? Eu tenho um depoimento de um cantor, e que é lindo esse depoimento, mas assim, ele viveu a vida inteira, ele sempre fala que ele foi um barco que estava como se fosse um veleiro indo, né? Conforme o mar ia levando. E um belo dia falhou, né? Eu acho muito interessante essa comparação que ele faz, que é o seguinte: quando a gente tem 20 anos, a gente se machuca, fica roxo, e o roxo sai logo, né? Quando a gente é mais velho, esse roxo não sai tão rápido, tá? Então a gente tem que pensar nisso. A gente envelhece, graças a Deus, e a gente tem que ter saúde muscular para a gente envelhecer bem, tá? Isso em qualquer situação, entende? Então a gente tem que cuidar da nossa voz. Vamos parar de deixar para depois, vamos parar para, sabe, depois eu vejo, depois eu vejo. Eu vejo muitas pessoas, eu até tinha escrito vários exemplos aqui, mas eu vejo muita gente chegar no consultório, por exemplo, um dos exemplos era uma pessoa que ia fazer The Voice e uma semana antes chega para mim e fala: Lu, eu vou fazer The Voice, me ajuda? Eu gosto de falar isso, eu não tenho varinha de condão dentro da minha gaveta, entende? Então, tá caindo a net, Lene? Depois você vê, amor, linda. Então, eu sempre falo isso, sabe? Não tenho varinha de condão, eu não consigo fazer milagre. Para a gente cantar bem, a gente tem que pensar em respirar bem, em articular bem, em ter uma resistência bacana de laringe, em saber cuidar dessa garganta para não se lesionar. E aí, se a semana que vem eu tenho o The Voice, eu não vou conseguir reorganizar nada, entendeu? Eu não vou conseguir programar toda uma musculatura para isso acontecer. Claro que a gente vai fazer um trabalho bárbaro, porque vai ter eletro, vai ter laser, vai ter exercícios musculares, enfim, eu vou preparar de uma maneira meio rápida. Mas o mais gostoso para uma fonoaudióloga é você chegar, entrar no meu consultório sem lesão nenhuma, sem nada, e de repente, tem inclusive uma das meninas que está aqui, ela foi para o consultório, eu falei para ela: qual é o seu problema? Ela falou: não, eu não tenho problema nenhum não, é o que eu não quero ter. E é isso, gente. A gente tem que pensar que tem que ir para não ter problema. O Bruno Gouveia, do Biquíni Cavadão, uma vez dando entrevista, falou assim: mas você faz fono? Pra que você faz fono, Bruno? Aí ele falou assim: eu faço fono para não precisar fazer, para não precisar dela. E é isso. Tem que fazer fono para não precisar, né? Tem que fazer fono para realmente você estar bem sempre. Acontece muito. Uma vez aconteceu, uma menina me mandou uma mensagem de manhã, era um sábado de manhã, e tinha aqui no Brasil, no Rio, tem umas peças que assim, tem o elenco principal e de repente tem os swings, né? As pessoas que substituem em alguns momentos. E aí, cara, foi uma coisa impressionante, porque essa menina era swing da principal, ou seja, tinha que estar à disposição, certo? E aí o que aconteceu? Ela saiu à noite, de sexta para sábado, saiu, bebeu, fumou, riu, se divertiu, gritou, não dormiu. No dia seguinte, a atriz principal, teve algum problema e falou: olha, você me substitui hoje. E ela não tinha voz. O que faz nessa situação? Me fala. Quer dizer, um swing quer fazer o papel, ainda mais principal, vocês imaginam, né? E aí, chega lá e na hora não tem como fazer. Aí ela me mandou mensagem e falou: Lu, o que eu faço? Eu falei: não sai ontem, não bebe ontem, enfim, não grita ontem, durma cedo,
né? Aí ela falou, não, eu tô falando sério. Eu falei, bom, vem aqui no consultório, vamos tentar. Aquela varinha de condão, que eu falo que de vez em quando tem que aparecer. Ricardo Pérez, meu guru, meu amor. Beijo, querido. É... Gente, esse cara é maravilhoso. Vocês não têm noção. Numerologia cabalística é com esse cara aqui. Maravilhoso. Então, é muito importante a gente pensar, exatamente, Lene, tem que ter disciplina, tá? Se você pensar que você está numa peça onde você, em algum momento, você pode ser chamado para ser a pessoa que vai fazer o swing com aquela pessoa, caramba, não dá bobeira. Gente, o ano passado, o depois às vezes pode ser tarde demais. É isso aí, André, é isso aí. E perde-se oportunidades, assim, absurdas. Eu acho muito engraçado porque as pessoas não pensam nisso, sabe? A gente tem que pensar no hoje, tem que cuidar hoje, não dá para deixar para amanhã. E aí, voltando àquela coisa de eu começar a falar da pandemia, fala, Brian, descobri uma disciplina que eu não usava quando comecei os exercícios da Lua. Lindo. Como é que você... Vitor, você continua bebendo água gelada, garoto? Esse garoto é a coisa mais gostosa do mundo. Meu paciente. Pois é, não é tentar parar, é parar. Simples assim, tá? Não tem jeito. Tem que parar de fazer choque térmico, tá? Bom, e aí, gente, a gente tem que pensar no seguinte. Vamos fazer um paralelo, né? Por que eu falo que a gente tem que fazer hoje? A gente tem que se cuidar hoje. Bom, quando começou a pandemia, vocês imaginam, eu tinha um consultório, o meu consultório em Copacabana, eu tinha um consultório que quem conhece meu consultório sabe a delícia que é, né? Eu chego no consultório às 9 da manhã e às vezes eu saio de lá às 7 horas da noite. Às vezes não dá tempo de almoçar. Eu tenho eletro, eu tenho laser no consultório, eu tenho ultrassom, ou seja, são aparelhos que me ajudam a dar mais resistência, mais força, enfim, com mais rapidez, tá? Eu consigo tratar as lesões mais rápido. Parou de beber água trincando. Pois é, melhor, viu, Lene? Aí, gente, meu consultório era muito gostoso, porque como em Copacabana, eu tenho numa rua ônibus, noutra rua ônibus, o metrô ali do lado, a praia de Copacabana ali perto, o acesso é facílimo no meu consultório. Tem vários estúdios, enfim, é fácil e tem muita coisa perto, né? Então, todas as vezes, por exemplo, eu marco um paciente por hora, só que como eu trabalho a classe artística, né? A classe artística inteira se conhece. Então, é muito engraçado, porque de repente era o horário de uma pessoa, a outra chegava antes, eu falava, bom, entra aqui, que eu já vou fazendo enquanto eu acabo de fazer esse aqui. Daqui a pouco ele ficava, porque continuava conversando. Olha que eu via, tinha 5, 6 pessoas dentro daquele consultório, todo mundo programando festa, programando peça, programando evento, enfim, vocês não têm noção como sempre foi uma delícia conviver no meu consultório. Era a point mesmo, né, Gil? Só quem conhece sabe. E aí, era uma delícia. Eu chegava em casa exausta, que parecia que eu tinha feito um evento, sabe? Eu tinha dado uma festa todo dia. E muita atenção, né, para todo mundo. Ó, filtro de barro é uma super ideia. Bela ideia, Ellen. Vou começar a falar isso para todo mundo. E aí, quando começou a pandemia, eu lembro que assim, eu tinha um ritmo de trabalhar com meus pacientes, assim, eu ensino de fato todo mundo a cuidar da própria voz. Eu gosto de mostrar como é que funciona, por que cada exercício é feito. Então, você chega no meu consultório, eu ponho você no eletro, ponho no laser, fazemos um monte de exercícios e as coisas vão acontecendo. Só que quando começou a pandemia, gente, estava todo mundo sabendo o que fazia, não tinha mais emergência vocal. Eu simplesmente entrei na minha casa um belo dia, né? Era uma terça-feira, eu lembro que eu parei as atividades do consultório, fechei e falei, bom, vou ficar 15 dias em casa, né? Quarentena de 8 meses e meio, eu achei que iam ser 15 dias. E aí, eu cheguei em casa depois de um mês e falei, gente, eu preciso entender o que está acontecendo, né? E aí, meu sobrenome é reinvenção, né? Eu não gosto de ficar parada, eu sempre sou uma pessoa que eu me reinvento. E aí eu parei para pensar e foi um barato, porque o Nando Moredson me mandou uma mensagem e falou, Lu, vamos fazer umas lives? Eu falei, vamos. Ele falou, a gente faz uma por semana e entra em contato com seus pacientes, aí sei lá, faz umas 4 entrevistas por semana. Eu falei, Nando, a gente vai fazer todos os dias. E todos os dias a gente fez entrevistas de domingo a domingo, acho que foram 150 entrevistas, uma loucura dessas. Estão todas no meu YouTube, gente, vale a pena. Gente muito gostosa, gente muito amiga, gente, enfim, que me acompanhou, e são pessoas que são meus amigos hoje. E foi incrível, e isso
me trouxe uma condição emocional para tentar ver o que eu ia fazer da minha vida. Só que essas lives me jogaram para lugares que eu nunca imaginei. Hoje eu atendo pessoas nos Estados Unidos, em Portugal, da Itália, Brasil inteiro. E eu tive o presente, né? Foi um presente conhecer pessoas, tantas pessoas deliciosas que eu não conheceria antes. Até porque a fonoaudiologia não permitia que a gente atendesse online antes da pandemia, né? E hoje eu atendo única e exclusivamente online. E aí eu tive que me reinventar, né? E aí de repente as pessoas começaram a me procurar. Eu não tinha mais eletro para usar, não tinha mais laser para usar, né? Eu não tinha como chegar perto das pessoas. No início da pandemia, de fato, era uma coisa, ninguém sai por nada, era só, de fato, aquelas coisas de máximo um mercado, né? Alguma coisa do gênero. E aí eu tive que me reinventar mesmo. E foi um barato, gente. O resultado foi incrível. Eu estou tendo um trabalho muito legal, que realmente eu vejo hoje que eu sou uma pessoa mais feliz, né? Desde o início da pandemia eu tenho muita gratidão por tudo que aconteceu comigo, né? E, apesar, Serginho, gente, vocês não têm noção quem está aqui. Serginho Stern. Sérgio Stern é simplesmente a voz do Mike Wazowski, do Monstros S.A. Pronto, já te falei, amigo, já falei para todo mundo que você está aí. Lindo. Obrigada, viu? E então, na verdade, essa coisa da reinvenção é não deixar para depois. Eu podia muito bem ter ficado quieta em casa, lindo, querido, quieta em casa, esperando as coisas acontecerem, esperando a pandemia acabar, a vacina chegar, mas não, eu me reinventei, né? E eu acho que isso é uma coisa que é importante para todo mundo. A gente tem que se reinventar todo dia. Essa semana eu pus no Instagram uma filmagem. Eu moro perto aqui da Pedra da Gávea, né? E aí eu fui andando. Oi, Aline. Eu fui andando. Serginho! Eu fui andando até a Pedra da Gávea, fui andando e comecei a ouvir o barulho do tempo, né? Da natureza. Aí eu fiquei olhando para aquilo e falei, gente, como eu sou uma pessoa sortuda, né? Eu moro no Rio de Janeiro, que é a cidade que eu amo. E aí comecei a andar e prestar atenção na natureza. E aí aquele barulho do rio, tem um riozinho, né, que desce. Aí cheguei perto da cachoeira, fiquei 5 minutos na frente da cachoeira e voltei tudo. Eu falei, gente, a gente tem que aproveitar o caminho, né? O caminho é muito bom. A gente tem que aproveitar todos os momentos da nossa vida com gratidão. E aí, como é que a gente faz isso? Né? A gente tem que realmente trabalhar todos os dias pensando em melhorar, pensando em ser melhor. E como é que eu sou melhor? Eu sou melhor se eu faço alguma coisa no meu trabalho que eu ajude as pessoas, tá? E aí a coisa rola, tá? Então a gente vai correndo atrás o tempo inteiro para ser melhor o tempo todo. Eu estou fazendo uma nova pós-graduação, é a 5ª, estou fazendo Fisiologia do Exercício. Eu estou fazendo um novo curso, já é o 3º, de eletroestimulação, com o professor Charoni, que é do Amazonas. Eu estou estudando todo mês pelo menos uns 2 cursos novos. Fiz curso de motricidade oral, curso de língua, enfim, vocês não têm noção. Vocês não têm noção da quantidade de coisas que eu estou fazendo o tempo inteiro. E aí eu resolvi fazer uma série de postagens, uma série de lives, porque eu quero deixar as pessoas, a vida inteira, eu dei cursos, dei aulas para as pessoas entenderem como é que é preservar a própria voz. E aí, de que forma eu chego em vocês? Assim, né? Eu continuo falando, gente, vá para o meu consultório, vá para o consultório da sua fono, sem problema nenhum, né? Aprenda a lidar com o seu material de trabalho antes de ter lesão. Depois que tiver lesão, vai dar um trabalho danado, né? Então não vale a pena. Alguém me perguntou aqui sobre refluxo. Oi, pai, Serginho. Cadeira... Pois é, garoto, comprei cadeira gamer. Minha coluna ano passado deu defeito. O que eu fiz no início da pandemia? Começou a doer. Fui lá, liguei para uma loja que tem aqui perto. Fui lá, catei a cadeira, pus aqui dentro. Meu consultório, na verdade, aqui em casa, é num espaço que seria o quarto de empregada. E o espaço é bem pequenininho. Então, gente, a cadeira cabe, uma mesa cabe. Poucas pessoas conheceram aqui, porque eu me mudei para cá o ano passado. É minúsculo, mas a minha cadeira é sensacional. Eu não sinto dor, fico aqui sentado o dia inteiro, tá? Você não tá entendendo, Henrico? Fico realmente o tempo todo. Peraí que alguém perguntou sobre refluxo, é isso, gente? Vocês viram que foi? Aqui. Péssimo pigarro, né, Roberta? E a voz está um pouco rouca. O que fazer? Não é exercício, não. No caso de pigarro, é alimentação. Antes de mais nada.
Presta atenção em leite, derivados de leite, café, chocolate, tá? Isso tudo causa pigarro. Dá uma olhada se você não tem refluxo e presta atenção se você não tem alguma coisa com relação a rinite ou sinusite, tá? Isso tudo causa refluxo. Se for rinite ou sinusite, o que vai acontecer é que faz um gotejamento lá atrás, ácido, e aí o corpo começa a reagir com pigarro, tá? Ele faz um muco e aí o muco causa pigarro. E outra coisa, quando a gente faz o pigarro, a gente faz o tempo inteiro, batendo uma prega vocal contra a outra, a gente pode fazer lesão, tá? Então, muito cuidado com isso. Uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte, evitem tossir, tá? De qualquer maneira, porque a tosse bate uma prega vocal contra a outra, choca, tá? E quando você tosse, ficar batendo essa prega vocal contra a outra, você pode fazer uma lesão feia. Então, é assim, não deixa tossir. Põe balinha na boca, põe house, põe balinhas que deixem a região dormente e fica quieto, tá? Não é para ir trabalhar com bala na boca, tá? Qualquer coisa que deixa a garganta dormente vai fazer mal se você estiver trabalhando, tá? Então, não. Aí você vai no seco. Quando tiver que trabalhar, vai no seco, tá? Mas se estiver tossindo, pensa realmente em fazer repouso vocal, colocar a bala na boca e entender por que você está tossindo, tá? Tem que ir ao médico, ver que remédio toma. Não tomem, não façam automedicação, pelo amor de Deus. Tá? Eu preciso falar isso o tempo inteiro para vocês, porque realmente eu vejo muita gente se machucar por causa de tosse. Tá? Então, a voz fica rouca por causa do pigarro. Você está batendo uma prega vocal contra a outra, ela se machuca, tá? Ela fica mais inchada e aí a voz fica ruim mesmo, tá bem? Então, vamos lá. Também sofre com pigarro, Aline? É complicado, né? A voz fica no ouvido. Cara, sabe o que pode estar acontecendo, Henrique? Você deve estar... a voz está no ouvido por alguma como é o nome daí? Uma ressonância. De repente você está com o nariz tampado, ouvido tampado. Pode ser alguma coisa na trompa de Eustáquio. Faz bastante nebulização. Joga soro para dentro do nariz. Hoje de manhã eu estava falando em nebulização, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Nebulização com soro fisiológico no nariz várias vezes por dia. Não faz mal. Joga soro para dentro através de coisas desse gênero. Esse aqui, por exemplo, é ótimo, que você joga o soro, ele dá uma esguichada lá para dentro. E fora isso, há o soro na mão, tá? Então, joga o soro na mão, aspira com as duas narinas e aí vocês vão limpando e vai abrir essa trompa de Eustáquio, tá? É o caminho que faz da orelha média para essa região aqui. Então, se esse canalzinho está fechado, você sente uma voz mais no ouvido, você sente uma voz mais entubada, tá? Pode ser que seja isso. Dá uma olhada em alergia, vai ao otorrino, dá uma olhadinha nisso, tá? Pois é, você não pode escovar os dentes antes de usar o microfone e tal, para as gravações, como resolve mal. Você não vai beijar na boca quando você for falar no microfone. O que acontece é o seguinte, mau hálito, a gente tem que pensar, por que o mau hálito está acontecendo? É alguma coisa no estômago ou é alguma coisa na boca, tá? Então, tem que visitar, quando tiver mau hálito, tem que visitar o gastro e tem que visitar dentista, tem que entender o motivo, tá? Escovar os dentes antes de sair de casa e nunca na hora, tá? Porque o que acontece é que resseca, e quando você resseca, vai fazer uns barulhinhos, tá? Que o microfone vai pegar, tá? É só por causa disso. Então, se você tem que escovar o dente, escova um pouco antes, come uma maçã depois. Eu digo para não escovar o dente dentro do estúdio, tá? E eu brinco sempre com as pessoas, assim, vai usar o microfone muito perto, como dublador, como locutor, você não vai beijar na boca ali, né? E aí você pode escovar o dente assim que você sair dali, tá bem? Toma só muito cuidado com relação a isso. Às vezes, o que acontece é que o mini monomono, pode ser, mas deve ser essa coisa do ouvido, tá? Deve estar com algum entupimento aí, tá? Então, presta muita atenção com o que acontece com relação por exemplo, tem muita gente que tem esses estalos por causa de excesso de saliva. Aí sim você tem que escovar o dente antes de gravar, entende? Tem que entender qual é o motivo dos estalos, tá? Então é muito importante a gente conhecer o nosso corpo, tá? Porque tem gente que tem excesso de saliva, aí eu falo para as pessoas, escove o dente com pasta de hortelã. Quando não tem, né? Quando o problema é realmente por causa da falta de água, né? Porque resseca, aí a gente tem que repensar se vale a pena ou não. Acabei descobrindo isso porque eu tinha um menino que estava fazendo dublagem
E o grande desconforto dele era que estalava, né? E aí eu fui com ele até o estúdio para entender o que estava acontecendo. E aí ele foi escovar o dente. Gente, não acontece com todo mundo, tá? De repente não acontece com você, então pode escovar o dente. Não é que é proibido, não. Tá? Mas se por acaso estalar, a gente já entende que pode ser esse o problema, tá? Porque realmente a falta de hidratação acontece. Bom, então, voltando a essa questão de cuidados vocais, a gente tem que pensar o tempo inteiro em se cuidar, tá? Então, quando a gente procura uma fono, eu tive uma paciente ano passado, a Luísa Rossi, que ela chegou no consultório, ela estava fazendo uma peça, e aí eu perguntei para ela, falei, Lu, o que você tem? Ela falou, não, eu não tenho nada, Lu, eu quero só não ter problema. Aí a gente começou a fazer um trabalho individualizado de aquecimento vocal, de desaquecimento vocal, de entender como é que é a hidratação, entender como é que é o funcionamento das pregas vocais, fazia eletro, fazia laser, enfim. E ela estava fazendo aula de canto, tá? É muito importante a gente dizer para vocês que eu não sou uma profissional que dá aula de canto. No ano passado, retrasado, faz 4 anos, eu sou professora da oficina de teatro musical do Sesgran Rio. E eu brincava com os meus alunos, que eram todos feras. É como se fosse uma pós-graduação na área de teatro musical, sabe? Que só tem fera lá. E aí, eu ri muito com eles, porque eu falava assim, se vocês desafinarem, eu vou estar do lado de vocês, eu vou estar lá feliz do lado de vocês. Se vocês, sei lá, não forem bem com relação à interpretação, eu ponho no colo, tá tudo bem. Agora, se alguém ficar rouco, eu vou jogar o sapato na testa, porque não precisa passar por isso, né? Então a gente tem que pensar o tempo inteiro em cuidar da voz. E eu fui contratada pelo Sesgran Rio como fonoaudióloga exatamente para ensinar as pessoas a se cuidarem. Gente, não tive um aluno que chegou no final com algum tipo de rouquidão, tá? E foram 30 alunos por ano, né, durante 4 meses, foram 30 em cada peça. E normalmente, artista não faz um trabalho, eles fazem Sesgran Rio, junto com dublagem, junto com ensaio de outra peça, direção de outra peça, porque os caras não são pouca coisa. Enfim, durante o processo aconteceram episódios de ficar rouco, de não ficar bem, não sei o quê. Mas foi impressionante a qualidade de trabalhos que a gente acabou desenvolvendo no final. Então, eu sempre ensino vocês a cuidarem da voz e fico enchendo o saco, tá? Procurem fonoaudiologia antes de qualquer problema. E aí, o que tem que fazer? Tá com um desajuste qualquer? Vai ao médico, vê o que tem. Agora, durante a pandemia, eu tive um rapaz que é um cantor bastante famoso de São Paulo, que entrou em contato comigo. Estava sem conseguir cantar, fazer agudo, gente. E ele tinha 3 músicas ainda para colocar no disco, né? Ele só tinha deixado essas 3 músicas para o final. E ele entrou em contato comigo desesperado. Ele falou, eu não vou conseguir nunca mais cantar, eu tô muito mal, e tá fazendo um barulho no fundo da garganta. Pois é, o barulho no fundo da garganta era uma rinite. Ele descobriu com o médico, eu pedi para ele no otorrino. Ao mesmo tempo, a laringe, ele estava fazendo muito esforço, porque quando a gente fala nas lives, fala na internet, a gente entra num processo de conversar com outro tipo de ajuste vocal, é outra coisa. E aí, o que aconteceu com ele? Ele estava com uma gastrite que deu refluxo, o refluxo silencioso, ele não estava sentindo que ele estava com refluxo, inchar as pregas vocais, mais muito uso, o que acontece? O bichinho ficou mal, não conseguia chegar nos agudos. Pois o menino passou maus bocados durante 3 semanas, né? Porque a gente foi desenvolvendo o trabalho de resistência muscular da laringe, entendendo respiração de novo e tal. E ele tá gravando o disco dele de novo, né? Então, realmente eu chorei semana passada, porque eu realmente fiquei muito emocionada, porque é muito gostoso a gente ver que vocês conseguem dar conta de fazer o trabalho de vocês bem feito. E eu acho que é isso, é a gente estar junto e pensar que a gente não precisa chegar nessa situação. E é engraçado que toda vez que acontece esse tipo de coisa, eu ouço assim, eu estava já para falar com você há muito tempo, então, eu devia ter feito fono antes, eu sempre acho que eu tenho que fazer, mas aí eu deixo para depois e nunca dá tempo. Gente, dá tempo para tudo. Olha só, eu sou uma pessoa que acordo 6 horas da manhã para ir para academia, né? Eu vou para academia às 7, das 7 às 8, senão não dá tempo, não dá mesmo. Mas aí você fica acordado até tarde? Não, eu vou dormir, porque meu sono é importante para mim, né? Então,
todo mundo sabe que eu funciono esse horário, gente, vocês não me pegam acordada não, sabe? Eu já estou na cama. É que esse processo de 9 horas da manhã, 9 horas da noite seria importante, porque senão eu tenho que desmarcar meus pacientes durante o dia e eu não quero. Então eu acho que foi uma forma de eu conseguir fazer absolutamente tudo. Então quando a gente consegue fazer tudo o que a gente precisa, e quanto mais ocupado a gente é, mais tempo a gente tem, né? Então quando a gente consegue fazer absolutamente tudo que a gente quer, com um amor absurdo, né, no coração, e vendo o lado bom das coisas, sabe, não tem tempo feio, né? Não vai ter, por exemplo, eu nunca vou, vai acontecer, por exemplo, de uma pessoa falar assim para mim, nossa Lu, hoje eu tô com a voz muito cansada, eu tô meio rouca. Claro que sim, você está usando a voz, mas se você tem exercício feito todos os dias, o que vai acontecer? Na fisiologia do exercício, a gente aprende que quando a gente faz exercício, a musculatura é muito mais resistente. E quando a musculatura é mais resistente, ela se recupera rápido. Vide jogador de futebol, vide maratonista, vide esportistas que se lesionam num dia e rapidinho eles se levantam. Vocês já notaram como é rápido o negócio, né? Então, as coisas têm que acontecer muito rápido porque você tem memória muscular e a musculatura se recupera muito mais rápido, tá? Então, à medida que a gente vai envelhecendo, essas dores vão ficando mais difíceis de serem cuidadas. Então, tem que cuidar, tá? Envelhecer é lindo, mas é lindo se a gente se cuida todo dia, né? Eu não quero, por exemplo, ir para academia para ter o corpo de 20 anos. Eu vou ficar uma velhinha frustrada, né? Mas eu quero envelhecer com qualidade. Então, eu tenho quase 50, vou para academia todo dia e tenho as minhas rugas, eu tenho, enfim, um monte de celulite, aquelas coisas. Mas, gente, pelo amor de Deus, eu tenho quase 50 anos, graças a Deus estou viva, né? Tô magra, tô bem, tenho saúde e é isso que a gente tem que pensar, né? Se preservar todos os dias, cuidar do nosso corpo, da nossa alma e ser grato, né, todos os dias. E é isso que eu venho passar para vocês e quero ensinar a vocês a realmente pensarem em vocês o tempo inteiro, tá? Peraí que teve enxaguante. Serginho, enxaguante bucal pode ser, depende, amigo, depende. Experimenta, tá? O que eu sempre falo é o seguinte, quando tem estalo, tem um motivo. Se por acaso você não tem estalo depois do enxaguatório bucal, não tem problema nenhum não, tá? Em qualquer lugar. Como melhora a rouquidão depois de usar a voz em excesso? Bebe água, nebuliza e fica quieta, tá? Depois tem exercícios específicos para resistência muscular, de vibração, de tubo, enfim, tem uma série de exercícios que a gente tem que fazer todos os dias, que aí você recupera mais rápido, tá? Mas o ideal é o seguinte, acabou a temporada, enfim, cantou. Vamos imaginar que você cantou, Duda. Aí você vai fazer o quê? Só para dar uma vibrada, uma drenada. Faz um pouco de humming, que é um trabalho mais delicado de prega vocal. Aí sim, você pensa em baixar sua laringe, fica quietinha, muita água para dentro, nebuliza, bebe água, põe soro no nariz e deixa a garganta se recuperar, tá? Existem terapias de crioterapia que eu gosto muito, tal, mas isso é com resistência. Quando você tem um trabalho de resistência, eu ensino, tá? Porque eu tenho muito medo de fazer o trabalho sem esse trabalho de resistência, tá bem? Carlão entrou. Oi, Madel. Aline. Temos que ser como vinho, né? É isso aí, André. Olha só, Luiz, é isso, Lu. Quando a gente pensa em cuidar, a gente está agora nesse processo, ainda vai ter um tempinho aí, né? Até a gente conseguir, de fato, ficar livre de qualquer medo. Apesar de muita gente estar na rua, estar vivendo a vida como se não houvesse nada, eu tenho para mim, né? A minha vida é muito, muito preciosa, né? A minha, dos meus, né? Dos meus amigos, dos meus pais, dos meus filhos, dos meus pacientes, do meu marido. Então, hoje eu recebi uma mensagem, era um senhor que está me mandando mensagem todos os meses da pandemia, perguntando se eu estou atendendo ao vivo, né? Pessoalmente. Eu falei, não, ainda não. Aí ele fez uma carinha triste. Aí eu falei, olha só, eu posso me proteger. Eu posso estar de luva, de máscara, de face shield, eu posso estar toda protegida, mas vocês não estão, né? Então, tudo que eu estou fazendo está sendo em função de proteger vocês. E é isso, sabe? Eu acho que a gente está num momento agora que a gente consegue ter um pouco de tempo. Gente, quando que eu podia ter tempo de sair aqui do consultório e fazer uma comidinha? De repente limpar a casa entre um paciente e outro? Sabe umas coisas assim que você fala, eu estou curtindo essa história, né? A gente tem que pensar nisso. Eu estou curtindo poder fazer uma outra pós-graduação.
eu estou curtindo poder fazer determinados cursos, não ia dar tempo. Uma série de filmagens, uma série de gravações, uma série de coisas que eu consigo hoje fazer. Gente, vem coisa boa por aí, vocês esperem, tá? Assim, eu estou fazendo de tudo e mais um pouco exatamente porque eu estou me reinventando, né? E está dando tempo para isso, porque eu estou fazendo muita coisa. E eu vejo que os dias que eu tenho menos coisa para fazer é impressionante, porque assim, eu não rendo metade do que eu rendo quando eu estou com a agenda lotada, tá? Então, eu acho que assim, que a gente tem que pensar o tempo inteiro que a gente tem que ser útil, sabe, o tempo todo se auto-inventar, se reinventar todos os dias, né? Então isso é uma coisa muito importante. E cuidar da voz é uma das coisas mais importantes que tem para uma pessoa que trabalha com voz. Uma coisa que é legal, eu tinha visto... Com relação à rouquidão, a gente tem que pensar muito bem. Então, por exemplo, chegou alguém que não cuida da voz e está rouco, vai ser muito mais complicado para mim eu reorganizar essa musculatura do que se fosse uma pessoa que de fato tivesse já um trabalho muscular. Eu estou falando isso pelo seguinte, por exemplo, você fez comigo fono um tempão, aí depois parou de fazer os exercícios, a vida está uma correria louca, não sei o que, esqueceu. Aí acontece, por exemplo, de você estar em São Paulo, num frio doido, frio, chovendo, e você está sem agasalho, isso aconteceu, sem agasalho, sem nebulizador, sem nada, porque foi pego de surpresa e estava numa turnê. Aí entra em contato comigo, a gente estava dando uma aula, num curso, inclusive eu estava em São Paulo. E aí eu vi o telefone tocando e é uma pessoa muito querida, uma moça muito famosa. Aí eu falei, gente, vocês me desculpem, mas é alguma coisa séria. Hoje em dia eu brinco, né? Quem toca o telefone é prova de amor, né? Ou então emergência séria. Aí eu atendi, eu falei, que houve? Aí ela falou assim, Lu, tô sem voz, o que eu faço? Aí eu falei, bom, você tá sem voz? Cadê seu nebulizador? Você tá agasalhada, não sei o quê, não sei o quê. Olha só, ela estava com uma turnê, ela teve que parar a turnê, tá? Porque ela, no final das contas, ela ia cantar um dia lá e depois ia continuar. Quando ela recomeçou a fazer os meus exercícios, rapidinho ela recuperou. O músculo tem memória, tá? E aí ela continua a turnê, ela só deixou de fazer um show em São Paulo e continua a turnê. Se você é uma pessoa que nunca fez exercício na vida, a coisa é muito complicada, porque não recupera tão rápido, entende? Então, gente, é melhor prevenir do que remediar. Simples assim, tá? Vamos correr atrás da gente realmente cuidar da nossa voz, porque na hora que a gente vai começar a cuidar de novo, se a gente parar um tempinho e começar a cuidar de novo, o que vai acontecer, de fato, é a gente vai conseguir recuperar a voz muito mais rápido. A pandemia ensinou algumas pessoas a ter empatia pelo próximo, é verdade, André. Mas, obrigada, Thiago. Mas, assim, eu fico impressionada que muita gente tem empatia sim, muita gente tem cuidado, mas muita gente não está nem aí também, né? E eu fico muito assustada com isso, porque é muito diferente, né, de tudo que eu sou e tudo que eu quero na minha vida. Ô, gente, muito obrigada, Thiago. Eu também, amigo. Gente, esse rapaz é um monstro, é um professor sensacional, vocês não têm noção. Eu tenho um prazer enorme de ter você na minha vida, querido. Bom, tá na mesma vibe, estudando para fazer segunda graduação, fazendo exercício de fono sempre, treinando, lendo, é isso aí. Você vê que quando isso acontece, você que faz exercício de fono sempre, você começa a entender os motivos pelos quais você tem alguma coisa que está esquisito, por exemplo, oiê, tudo bom, Clau? Michele, a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, você falou para mim, Lu, quando eu faço mini, monomono, isso são exercícios de ressonância. A ressonância, a gente faz exercícios específicos aqui para a cabeça, certo? Aí o que acontece? Quando a gente faz os exercícios específicos para cá, você está sentindo uma voz mais na orelha. Tampou a trompa. A gente vai cuidar simplesmente disso, tá? Então vai hidratar mais para molhar mais, entender por que está essa região aí mais fechadinha e acabou, né? Mas você começa a se conhecer, você começa a entender aonde que está acontecendo o problema, em que hora está acontecendo o problema, tá? Pois é, Mandel, você vê que loucura? O trabalho de resistência faz toda a diferença. É isso. O que acontece é que quando a gente tem resistência muscular, se a gente para um pouquinho, a gente pode pensar nisso como musculação. Por exemplo, eu sou uma pessoa que faz musculação a vida inteira, desde os 15 anos de idade.
Fiz balé, depois eu fiz jazz, fiz sapateado, entrei na musculação com 15 anos por causa de um problema no joelho e tô há 300 anos na musculação. Eu fiquei um tempo agora na pandemia sem exercício muscular, claro. Gente, a dor nas costas foi gigante, né? Eu tenho hérnia na lombar e foi impressionante, porque quando eu comecei de novo a musculação, acabou a dor, né? Porque o corpo estava pedindo isso, estava pedindo essa resistência muscular. Isso me faz bem, né? Então, todos os exercícios que a gente tem que pensar em fazer são exercícios que a gente tem que pensar na melhoria, na prevenção. Trabalhar a prevenção é lindo. Uma pessoa que chega no consultório de fonoaudiologia antes de ter o problema, ela vai 4, 5 sessões só para entender todo o aparato, entender como é que cuida e acabou. Fica se quiser. Eu tenho um monte de gente que acaba ficando porque a gente se diverte com relação, inclusive, a exercícios de articulação. Cirano, meu amigo, coisa linda, maestro maravilhoso de Sesgran Rio. Sabe, eu fico pensando o tempo inteiro que o quanto é importante a gente pensar em prevenir antes de ter problema. Né? Que a hora que a gente tem um problema, imagina, 300 anos fazendo fono, sei lá, 8, 9 meses fazendo fono para resolver um problema. Pois é, amigo, eu estou começando a fazer... Olha, isso é legal você ter falado, Cirano. Hoje, de manhã, eu comecei uma série de lives às 9 da manhã e às 9 da noite, todos os dias. De manhã, acordando a voz comigo, né? Acordando a voz com a Catoira. E à noite a gente vai falar sobre cuidados vocais de fato, vamos cuidar da voz. E então, todos os dias eu vou falar pelo menos 2 vezes a respeito de todas as coisas que estão acontecendo, sempre com algum tema e todas as perguntas que vocês tenham. A gente vai tentar conversar sobre elas e tentar desvendar aí os mistérios dos problemas que possam estar acontecendo, tá? Mas é isso, Cirano. No começo da pandemia eu fiz 300 milhões de lives, né, amigo? E eu fico muito feliz de vocês estarem me acompanhando. Eu quero agradecer muito todo mundo. Amanhã de manhã eu tenho no Acordando a Voz com a Catoira, a gente vai falar sobre aquecimento e desaquecimento vocal, tá? Vamos juntos começar a conversar um pouquinho sobre esse aparelho que a gente tem, como é que a gente acorda de forma muito simples, tá? Eu vou conversar com vocês sobre aquecimento tranquilo, desaquecimento tranquilo para qualquer pessoa. Não é nada dirigido para um profissional da área de voz que exija muita destreza, enfim, exija demais da voz, né? Vai ser uma coisa muito específica para todo mundo, né, poder usar. Porque muita gente já acorda falando com o cachorrinho, falando com o gatinho, com o marido, com a mulher, né? Aquela coisa de, oi amor, não gente, estava tudo dormindo aqui, né? Então, vamos ficar quietinhos, vamos pensar em como é que a gente acorda essa voz e aí fica, Rosângela, vai ficar tudo gravado. Se vocês quiserem, peguem lá no meu Instagram, joga para todo mundo, manda para todo mundo e vamos aprender junto, sabe? Eu acho que as dúvidas vão acontecendo, vão aparecendo. Não sou dona da verdade, mas sou uma pessoa que estuda muito e ama o que faz. Eu tenho, por causa da minha profissão, eu tenho amigos lindos que estão aqui me prestigiando todos os dias. E o que eu puder fazer para ensinar vocês de fato a cuidar da voz, eu vou fazer, tá? Porque tudo que a gente não merece é ter lesão, tá bem? Obrigada, André. Obrigada, Aline. Gente, um beijo enorme. Amanhã às 9 eu vou estar aqui com vocês de novo. Obrigada, Rosângela. Telefone, admira ouvir e aprender comigo. Obrigada, linda. Obrigada mesmo. Eu acho que é isso, a gente tem que se dar a mão. Você sabe que no consultório, Rosângela, eu tenho sempre estudantes de fonoaudiologia que estão se formando e elas vão para o meu consultório e ficam lá por um tempo para eu ensinar tudo que eu posso, tudo que eu sei. E é um trabalho muito legal, porque a gente para pensar junto, né? Inclusive o Henrico foi paciente lá de uma das meninas, que é um monstro hoje também, né? Que é a Betina. Já acabou, Brian, já acabou. Pois é, 15 para as 10. Um beijo enorme para vocês. Amanhã às 9 horas eu estou aqui com vocês de novo. E tragam suas dúvidas, vamos conversar, vamos tirar dúvida, enfim. Tá bom? Beijo grande, gente. Durmam bem.